E a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que reúne quase 40 países, divulgou nesta semana um relatório em parceria com Todos pela Educação sobre o ensino aqui no Brasil. E aí, entre outros pontos, o relatório chama atenção para as desigualdades que cercam o ensino no país. Nos últimos anos, o Brasil avançou no acesso à educação, mas a desigualdade ainda favorece os alunos mais ricos. E nos últimos meses, essa desigualdade foi ainda mais aprofundada pela pandemia, né, Colombo? Nós vamos falar sobre esse assunto, então, e para isso convidamos uma das maiores especialistas sobre educação no país, a professora Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Políticas Educacionais da GV, da Fundação Getúlio Vargas. Professora, bom dia, obrigado por atender a CNN. Como nós dissemos anteriormente, essa disparidade sempre existiu, não é? Entre alunos da rede particular, da rede pública também. A pandemia aprofundou dramaticamente esse problema, não é? O que é que nós vamos ter de fazer a partir do momento em que a pandemia não fizer mais parte do nosso cotidiano de maneira tão dramática e que as famílias puderem mandar os seus filhos, os seus jovens, as suas crianças de volta para as escolas, para tentar recuperar tudo o que foi perdido em praticamente 2 anos, especialmente para os alunos mais pobres das periferias das nossas cidades? Bom dia, Rafael e Roberta. É um prazer falar com vocês e com os assinantes. Eu queria primeiro comentar que, de fato, as desigualdades educacionais que já eram grandes no Brasil, no último PISA, né, que a OCDE organizou, nós fomos considerados a segunda economia mais desigual entre as 79 que participaram. Elas se aprofundaram muito, porque 1 ano e meio com escolas fechadas, uns com casas onde há livros, um equipamento para cada aluno, a possibilidade de conectividade de alta velocidade, enquanto outros tiveram que se limitar a cadernos para serem preenchidos ou apostilas para fazer algum trabalho. Evidentemente que as diferenças se acentuaram. Aliás, é bom lembrar que a classe média muitas vezes contou com a presença do pai e da mãe em casa em teletrabalho, enquanto que os mais vulneráveis, né, Rafael, infelizmente não tiveram isso, porque os pais estavam na rua buscando alguma fonte de renda. No retorno às aulas, vai ser muito importante, vindo esse período de rodízio de alunos que passam um tempinho na escola e muitos dias em casa, tentando aprender ainda à distância, quando as coisas se retomarem, um sentido de urgência em recuperar as aprendizagens vai ser muito importante. A OCDE tem dito que os do ensino médio, infelizmente, as aprendizagens perdidas não dá mais para recuperar uma parte delas enquanto ainda estão no ensino médio. Mas para as crianças de ensino fundamental, as crianças e os adolescentes, dá para recuperar, desde que a gente tenha boas políticas educacionais que foquem nessa questão. E aí também cabe um certo sentido de urgência de deixar as escolas em ordem para um retorno o quanto antes e avançar na vacinação dos profissionais de educação, sem dúvida. Cláudia, a gente sabe que o desafio é muito grande. Você estava falando das políticas públicas que são necessárias. Inclusive, hoje foi divulgado um estudo que revelou a falta de interesse, né, de muitos alunos, a falta de conexão, na verdade. Muitos alunos da rede estadual de ensino em São Paulo, né, no caso a gente está falando de São Paulo, não passaram mais de 2 horas semanais nos aplicativos que foram oferecidos pelas escolas para conseguir realizar as atividades. Como é que a gente pode usar o que a gente aprendeu num passado recente, porque a gente conseguiu avançar em alguns sentidos, né, na educação aqui no país? O que a gente aprendeu que a gente pode aplicar daqui para frente nessa retomada que vai ser tão difícil e tão desigual também?
Roberta, essa é uma ótima pergunta, porque apesar de todo o sofrimento que a pandemia trouxe, houve alguns legados, né, da pandemia, e em educação foi uma aceleração da inclusão digital de professores e alunos, que aprenderam a usar outras mídias, né? Não só a mídia digital, muitos professores deram aula por rádio, por televisão, e esses aprendizados, se bem trabalhados em formações sólidas, podem ajudar muito a escola a se transformar, porque não faz sentido mais voltar para a velha escola. Quando a gente fala em volta às aulas presenciais, a escola pré-pandemia era muito desigual já. Nós saíamos com 55% das crianças de terceiro ano do ensino fundamental de escolas públicas analfabetas, né? Enquanto a escola particular de bom nível alfabetizava na pré-escola. Então, lidar com essa questão na volta às aulas, a partir dos aprendizados que nós tivemos, especialmente olhando no conceito de ensino híbrido para uma escola que ensine a pensar, que repasse para as mídias digitais a chamada aula expositiva e o professor poder usar o melhor do seu talento, que é ensinar a aplicar os conceitos aprendidos em sala de aula, em resolução colaborativa de problemas com criatividade, em desenvolver competências socioemocionais dos alunos e consolidar essa alfabetização e esse letramento em níveis um pouco mais sofisticados, em trabalhar outras competências que o aluno vai precisar para esse século XXI, em que a inteligência artificial vem substituindo trabalho humano numa velocidade muito grande. Então, se nós não tivermos desenvolvendo na nossa juventude competências de nível mais sofisticado, nós estamos levando esses jovens para uma situação de subemprego, de desemprego e de um aprofundamento da desigualdade não só educacional, mas de renda que nós já tínhamos no Brasil. Cláudia, ao longo dos últimos 20 anos, né, o país estabeleceu alguns debates na educação e chegou à conclusão, né, de que eram necessárias algumas políticas de reparação aos negros, aos pardos, aos alunos que estudaram a vida toda na rede pública, né, e essas políticas majoritariamente, com um problema aqui e outro acolá, deram certo, né? Tanto é que nesse ano aqui, por exemplo, em 2021, pela primeira vez a USP, a Universidade de São Paulo, tem entre os seus calouros a maior parte deles originários nas escolas públicas e não nas escolas particulares, né? A senhora acha que a partir da desigualdade aprofundada pela pandemia, nós teremos de fazer algum reforço nesse sentido, alguma outra política pública que possa atuar nesse mesmo sentido de promover alguma espécie de reparação àqueles que são mais atingidos por um país tão desigual como o nosso? Sem dúvida, muito bem lembrado. Muitas vezes se criticam as cotas, né, que é um tipo de ação afirmativa, né, de dar mais a quem tem menos e que foi penalizado no passado. Eu sou do Conselho Consultivo da USP e acompanhei toda a implementação todo esse esforço para garantir que alunos de escola pública tivessem um acesso mais amplo dentro da universidade, que é uma universidade, a universidade brasileira em geral, ainda bastante excludente. Com relação a essa geração que está sofrendo os impactos da Covid, é importante lembrar que muitos dos alunos de escolas públicas estaduais no terceiro ano do ensino médio nem foram fazer o Enem porque se sentiam despreparados. Então, vai ser importante as secretarias mobilizarem esses alunos para irem fazer o Enem, não só para ter acesso à universidade, mas porque isso vai motivá-los a se reconectar com a escola, em tempos em que 43% da juventude diz que não quer retomar seus estudos. Então, olhar
para a geração Covid, como vem sendo chamadas as crianças que estão na escola, e que no caso brasileiro tiveram perdas muito maiores que o resto do mundo, porque nós estamos há 1 ano e meio com escolas fechadas em boa parte do país, vai ser muito importante olhar com muita atenção, porque se aumentar a desigualdade, especialmente com foco nesse grupo, vai aumentar a violência, vai aumentar a política de segurança, vai ter que ser reforçada, e a exclusão e o sofrimento vai ser ainda maior do que as perdas de vida que nós tivemos de 500 mil de pessoas. Cláudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Professora, muito obrigada por essa conversa com a gente aqui no Novo Dia. Ótima sexta-feira para você. Muito obrigada. Obrigado, bom dia.